Pessoal, nesse caso aqui, a atividade postada no dia 18. Questão número 1. Se você tem R$ 45 no banco e retira 80, ó, você tem 45, ou seja, um valor positivo, e tira 80. Então, você só pode ficar o quê? Devendo. Então, nesse caso, devendo quanto? 35. Então, resposta correta, letra D. No caso da 2, diz que o saldo bancário de um cliente era de R$ 56 positivo. Passou a ser 24 negativo. Ou seja, para mim saber quanto que o cliente retirou, é só eu pegar os 56 que ele tinha mais os 24 que ele está devendo. Fazer uma adição, ó, 6 mais 4, 10. Foi 1, 6, 8. Ou seja, ele tirou R$ 80. Então, letra C. Na 3 é o seguinte, diz que o termômetro está marcando 3 graus, ou seja, abaixo de 0 graus negativo. Se a temperatura subir, então, ó, 1, 2, 3. Então, se subir, vai marcar 0 grau. Nesse caso aqui, eu já até fiz o gráfico aqui para adiantar. Ó. Quanto mais eu venho para o lado direito, maior o número é considerado. Quanto mais eu venho para o lado esquerdo, menor o número é considerado. No caso da 4, é para só usar o símbolo de maior ou menor. Então, quando eu olho menos 4 e mais 8, o 8 é maior. Então, se o 8 é maior, lado maior virado para o número maior. Entre o 5 negativo e o 7 negativo, o 5 ele vai estar mais próximo do zero. Então, quer dizer que ele é maior. Entre o 12 negativo e o 15 negativo, o 12 está mais próximo do zero, então significa que ele vai ser o número maior. O 56 também vai estar mais próximo do zero. E nesse caso da letra E, o 3, ele é maior, o 3 negativo, do que o 5 negativo. Questão 5 tem bastante aluno que confunde, então só tomar cuidado, ó, mais 5. Jogo de sinais quando os sinais estiverem juntos na adição e subtração. Então, eu tenho 5 e eu devo 8. Se eu pagar, eu ainda vou ficar devendo 3. Devo 2, jogo de sinais, então mais 3. Então, se eu devo 2 e tenho 3, se eu fizer o pagamento, eu ainda vou ficar com 1 positivo. Aqui, 3 negativo, jogo de sinais, então vai ficar mais. Sinais iguais sempre é positivo, diferentes é negativo. Então, se eu tenho 9 e gastei 3, então eu ainda vou ficar com 6. No caso da D, menos 7 mais 8, ó, o jogo de sinal. Então, 1 positivo. Se eu tenho 8, eu tirei 7, 1 positivo. Na letra E tem 3 valores, mas independente de ser 2, 3 ou mais, é a mesma ideia, ó. 8 negativo, jogo de sinal, então 6 negativo, jogo de sinal, então 7 positivo. Se eu juntar esses dois primeiros valores, então eu vou ter menos 14. Desses menos 14 mais 7, então 7 negativo. Repetindo, ó, eu devo 8. Aí eu fui lá e fiz mais uma dívida de 6. Então eu devo 14. Desses 14 que eu devo, eu fui lá e paguei 7. Então eu continuo devendo o quê? Continuo devendo 7.